Porque você tem a marca da promessa. Você é livre. Então adore ao Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Cantem. Entulhar nos poços, me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. quem vai impedir? Se decidido estou, Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. diga! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Ele é O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu quero só ouvir sua igreja. O meu Deus, eu sei que... Cante com fé. Diante dos meus olhos, mais uma vez. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu creio. Glória a Deus. E não há muralhas que ficarão de pé diante do Senhor. Basta que você creia, basta que você tenha fé, que você vai conseguir no Senhor Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Cante isso, estou firmado. Estou em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Cante mais uma vez, não há muralhas. Não
Cante com fé, com certeza no Senhor. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Aleluia. É pela fé, Senhor, que conquistamos vitórias. É no Senhor, Senhor. Oh Deus, te adoramos nesta noite e confiamos em Ti. Aleluia. Pela fé posso clamar. Cantem. Pela fé posso enxergar. Eu sei que sim. Pela fé posso tocar. Pela fé não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Aleluia. Pela fé posso mudar. Pela fé posso viver. Pela fé. E não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Eu quero ouvir só a igreja. Não há muralhas. Não há. Quando eu clamo o Teu nome, Senhor. Quando eu clamo o Teu nome, Jesus. Estou em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Mais uma vez, não há muralhas. Não há que ficarão diante. Porque eu tenho Jesus. Estou em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. A luz que é Jesus. Aleluia. A nossa rocha. Glória a Deus. E o nosso Deus, Ele é soberano. É uma canção muito especial. E fala o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele é soberano. Esse é o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Exalte ao Senhor nesta noite. Diga, Tu és soberano. Tudo que existe acontece. Tu és tremendo. Tu és soberano, cante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece.
faz muito bem. Diga, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, olha o amor do Senhor, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Adoramos, Senhor, porque mesmo tão grande o Senhor se importa conosco. Te adoramos, Senhor, e te exaltamos nesta noite, que tu és grande, tu és poderoso, o Deus do impossível. Aleluia. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Diga, tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, poderoso, Senhor. Tu és tremendo, soberano. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. É o Deus do impossível. E quando tudo diz que não, é aí que o Senhor vem e diz sim. Eu posso todas as coisas. Confia em mim, descanse em mim, entregue tudo pra mim. Descanse, porque eu sou teu Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Te adoramos, Senhor. Quando tudo diz que não, cantem. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Ou parece que vai sair. eu sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Diga isso. E cumpra em mim teu querer. Deus do
em Ti, Senhor. Aleluia. Cantem. Minha alma está. Cante isso, segura em Ti. Sabes bem. Só a igreja. Se o trovão e o mar sobre a tempestade, sobre as águas descansarei. Bora. Se o trovão e o mar cedendo vem sobre a tempestade, eu voarei, Senhor, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que a tempestade, nós podemos descansar, porque sabemos que Deus está na direção e no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Descansar não significa que nós vamos saber ou saber as explicações daquilo que muitas vezes é inexplicável. Alguns problemas e dificuldades que acontecem na nossa vida que não vamos ter explicações, mas nós vamos ter uma certeza de que nós podemos confiar neste Deus e que absolutamente tudo está debaixo do governo dele, tudo está debaixo do controle dele, e aí sim nós poderemos descansar, porque nós sabemos quem é Deus. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual a sua dificuldade, qual é o seu problema, mas quem sabe você não se identificou com essa música. Coloca no telão aqui para mim, por favor, a música, não tira não. Quem sabe você não chegou aqui com problemas, falando a tempestade se levantou, os ventos estão soprando contra, o mar não está a favor, quem sabe? Mas você vai poder dizer: descansarei, pois sei que é Deus. Saber que é Deus é crer na sua onipotência. Saber que é Deus é crer na sua soberania. Saber que é Deus é crer que tudo está debaixo do controle do governo de Deus, até aquilo que não tem explicação para as nossas vidas. E eu quero te convidar nesta noite a depositar aos pés do Senhor quais são os seus problemas, os seus sofrimentos, mas falar como nós cantamos nessa canção: eu vou descansar, porque eu sei que Deus está no controle de tudo, porque eu sei que eu posso descansar debaixo das asas da onipotência, graça de Deus. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar. Coloque agora para o Senhor os seus problemas, as suas angústias. Sobre as águas, Ele é Rei. Sobre os problemas, Ele é Rei. Sobre toda a adversidade,
Ele é Rei. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque sabemos, Deus, que até o inexplicável para nós está debaixo do teu controle, Pai. Muitas vezes nós não saberemos e não obteremos respostas, mas nós podemos descansar sabendo que mesmo quando nós não estamos vendo, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Como o profeta Isaías vai dizer no capítulo 64, verso 4, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós podemos descansar neste Deus, nós podemos esperar o favor deste Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e depositamos as nossas ansiedades aos Teus pés, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você pode sentar um minuto, por favor? Nós temos alguns avisos importantes aqui para darmos. Enquanto eu vou dando esses avisos importantes, eu quero chamar a Fabiana e o Fábio. Fabiana e o Fábio e a Isabela. Estão aqui? Fabiana, Fábio e Isabela? Estão aqui. Enquanto eles estão vindo, deixa eu dar só alguns avisinhos importantes. Olha só, gente, no dia 3 de outubro vai ter um culto aqui especial para as mulheres com entrada franca, com a Laila Mafra, autora do livro Se Não Fosse o Crack, Eu Ainda O Teria, falando sobre o verdadeiro poder da mulher, tá ok? Então, às 19h45, se eu não me engano, dia 3 de outubro é uma segunda-feira, não perca, entrada franca. No dia 1º de outubro, no sábado, nós vamos ter aí o curso Veredas Antigas, Vencendo a Ira. Olha só como é que é importante. Você que tem um problema na família, alguém, né, com essa dificuldade, talvez, quem sabe, você mesmo, vencendo a ira. É muito importante você estar fazendo, se capacitando mais e mais na palavra do Senhor, tá ok? Então faça esse seminário do Veredas Antigas, dia 1º de outubro, lá fora você pode fazer as inscrições. Neste próximo domingo nós vamos ter aqui o culto com batismo e ceia, então não perca. Próximo domingo pela manhã, às 10h15 da manhã, batismo e ceia. Pastor, eu quero me batizar, eu quero fazer parte da igreja, eu quero pedir minha carta, minha reconciliação. Como é que eu faço? Toda quinta-feira, às 18 horas ou 18h30? Às 18 horas, o pastor Brito está aqui atendendo aqueles irmãos que querem se batizar, querem pedir carta, tá ok? De reconciliação, querem pedir carta de transferência. Então participe toda quinta-feira às 18 horas e depois no culto às 19h30 nós temos aí Parábolas de Jesus Cristo com o pastor João Brito. Amém? Muito bem, nós estamos felizes nessa noite, dentre muitas razões, porque podemos compartilhar das bênçãos que Deus tem derramado sobre o lar do Fabiano, aliás, do Fábio e da Fabiana. Se o Davidson deixar, eu vou fazer a apresentação, não é? Isso significa o seguinte: os filhos são herança do Senhor, não é? E hoje nós estamos apresentando aqui a Isabela. Mas além de estarmos apresentando a Isabela, estamos também comemorando, salvo engano, amanhã vocês vão fazer 1 ano de casados, não é isso? E a palavra de Deus diz o seguinte, no Salmo 102, verso 28. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante do Senhor. Mas há também um outro ensinamento muito importante em Provérbios, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. Filhos são bênçãos, mas representam também uma grande responsabilidade, não é? É necessário que Deus nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para podermos instruir os filhos que Deus a nós concede, para que eles crescendo sejam instruídos nos caminhos do Senhor e deles nunca venham a se desviar. E nós vamos então pedir à igreja para se colocar em pé, e nós vamos orar por essa família, apresentando de maneira especial a Isabela. Não dá para orar. Tranquilo. O vovô já tem experiência. Não é? Vamos orar. Pai amado, essa vida é muito preciosa para a sua família, para os seus pais. E nós queremos nesse momento agradecer essa bênção e pedir a tua direção e a sabedoria do alto para os seus pais. Que esse lar seja sempre alvo do teu amor, do teu cuidado. Dá a esses pais a sabedoria do alto, de tal maneira que eles possam instruir os seus filhinhos, a Isabela, de acordo com a tua vontade. Que eles possam entender o privilégio e também não perder o foco de que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso, Pai, abençoa toda essa família. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nós estamos toda terça-feira na campanha, fazendo um voto com o Senhor. Nós viemos aqui, baseado no texto que o rei Davi escreveu no Salmo 23, verso 4. Eu vou explicar como é que funciona. Essa campanha não é campanha para você vir aqui para receber uma bênção. Pastor, eu quero receber uma bênção. Porque, na verdade, só recebe uma bênção quem já é uma bênção, né? Foi a promessa, foi o que Deus falou para Abraão: se tu uma, você primeiro precisa ser. Como é que eu vou ser uma bênção? Eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós fazemos aqui 7 semanas. Por que número 7? Algo místico? Oh, pastor, existe alguma coisa no número 7? Poderia fazer de 5, de 6, de 8, de 10, de 20, de 30, de 3. Por que 7? Porque eu acho um número bonito. Pronto. Está explicado ou não? 7 é um número bacana, né? Então nós fazemos. Agora, como é que é? Eu tenho que vir durante as 7 semanas. É um voto que você faz com Deus. O voto é algo que acontece no Velho e no Novo Testamento. Tá ok? Algo no Velho e no Novo Testamento. Então nós fazemos um voto com Deus de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. É assim que nós alimentamos a nossa fé. É assim que nós crescemos em fé. Como é que nós alimentamos e crescemos? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 17: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. É assim, nós vamos crescer, nós vamos adquirir conhecimento, nós não vamos errar. Oséias capítulo 4, verso de número 6 diz: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Aí lá no capítulo 6, verso de número 3, ele vai dizer assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É assim. E aí você vem aqui, você vai fazer um voto com o Senhor, você vai escrever os seus pedidos, você vai clamar a Deus, você vai crescer no conhecimento e na graça, você vai sair daqui cheio de fé para você enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades da vida. É o que nós temos falado, é o que nós temos
dito aqui toda semana. O governo lançou agora o Setembro Amarelo contra o suicídio, não é isso? Uma campanha contra o suicídio. Hoje à tarde eu fui visitar uma jovem que tentou o suicídio ontem, uma menina de 17 anos de idade. E aí, uma das palestras que nós ouvimos agora, recentemente, um psiquiatra disse: a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. A cada 40 segundos, gente, 40 segundos, eu já falei aqui quanto tempo. O que é isso? A desesperança. As pessoas não têm mais esperança. Mas Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Tem um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Mas se Cristo é a nossa esperança, nós podemos crer que mesmo morto ele vai ressuscitar, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém ou não amém? Então o que é isso aqui? Nós vamos aqui, durante a semana, crescer na graça, no conhecimento, enchemos de fé, para vencermos as lutas, as dificuldades, os problemas do dia a dia, que todos nós enfrentamos. E o Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele vai dizer algo interessante. Eu não me lembro agora se é o capítulo 24, verso 10, ou 23, verso 7, mas ele vai dizer assim: se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. O dia da angústia vem ou não vem? Vem ou não vem? O próprio Jesus diz, João capítulo 16, verso 33, no mundo nós teríamos aflições. Mas o que ele disse nos dias de aflições? Para nós termos o quê? Para termos o quê? Como nós vamos ter bom ânimo no dia das aflições? Lembrando que Deus está conosco, e dizer como o salmista diz, como Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, sabe o que me faz ter esperança, sabe o que me faz ter bom ânimo? É saber que Deus está comigo em todo tempo, em todo momento. Deus não nos abandona, e aí sim, nós podemos dizer, porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, é assim que funciona. Mas deixa eu ler um testemunho aqui. Eu tenho 2 testemunhos para ler. Eu vou ler o seu, Vinícius, depois na semana que vem, tá? Semana que vem eu leio o seu. Uma irmã que não pediu para se identificar, ela diz assim: durante a campanha das terças-feiras, eu estava pedindo a Deus, pois a minha filha estava presa em São Paulo e precisava ser transferida para Vitória. O que eu não queria é que quando ela chegasse fosse exposta à imprensa. Então falei com Deus que se isso acontecesse, eu daria o meu testemunho de como o socorro vem do Senhor. Isso aconteceu, ela já está em Vitória, e o que eu quero dizer é que o Senhor é maravilhoso, e o impossível Ele faz em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós temos vários testemunhos, eu vou ler o do Vinícius semana que vem por causa do nosso tempo. O Vinícius já é de casa, né? Um testemunho muito bacana, rapaz que venceu muitos obstáculos e hoje ele está aqui para a honra e para a glória do Senhor. Mas eu quero te convidar a estar conosco. Quantos aqui já fizeram um voto com Deus, já está aqui nos cultos de terça-feira, já fizeram campanhas? Tem gente que fala assim: pastor, eu faço campanha de 21 semanas, não tem problema. Mas quando já fizeram esse voto com Deus e já tiveram as suas orações respondidas, levanta a mão, só para a gente conhecer. Olha quantas pessoas, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus. Eu quero te convidar, pastor, eu posso pedir para alguém fazer uma campanha para mim? Não, porque cada um tem a sua própria luta, é ou não é verdade? Só tem vitória quem tem luta, só tem glória quem vai para a batalha. Então cada um tem a sua própria luta. Eu quero te convidar, sozinho a gente não consegue vencer essas lutas. Existem lutas que estão no campo da impossibilidade, mas com Deus nós conseguiremos vencer. Amém ou não amém? Porque aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que é impossível para o homem, é possível para este Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Eu quero te convidar a estar aqui fazendo um voto com Deus, está crescendo na graça, no conhecimento, na fé de Cristo Jesus. E eu creio que
você fazendo esse voto, você se empenhando, sabe, algumas coisas. O primeiro milagre que acontece não é um milagre no campo exterior, mas o primeiro milagre que acontece é dentro de nós. O primeiro milagre que acontece, a primeira mudança é dentro de nós. E aí nós iremos ver Deus abençoando a nossa vida e a nossa casa. E eu quero te convidar a estar aqui, porque durante essas semanas nós falamos sobre isso, sobre os problemas humanos existenciais, as crises humanas que nós passamos, e como vencer essas crises humanas, como vencer a depressão, como vencer a ansiedade. E eu creio que muitos de nós aqui não iremos receber um milagre instantâneo, mas eu creio que muitos de nós iremos vencer o medo, iremos vencer a depressão, a ansiedade, porque Ele é o príncipe da paz e Ele trará paz para as nossas casas e para a nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio que o primeiro milagre que Deus vai fazer é na tua vida. E eu quero te convidar a estar aqui conosco, fazer esse voto de estar aqui durante 7 semanas, orando, clamando. Você vai receber um panfleto como esse, você vai escrever os seus pedidos aqui. Você escreve, no final da 7ª semana você coloca aqui na urna. E durante o momento de oração, você vai apresentar a Deus os seus pedidos. Eu quero te convidar, você que quer fazer esse voto com Deus, já está aqui durante 7 semanas, coloque-se de pé, eu quero orar com você. Pastor, eu quero entrar nesse voto, eu quero que Deus faça algo grande na minha vida e na minha família. Se você quer isso, coloque-se de pé, nós vamos orar com você. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar também com aqueles que já estão na campanha. Você que já está na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª semana. Coloque-se de pé também, nós vamos orar com você. E você vai apresentar os seus pedidos ao Senhor. Se você que se colocou de pé não recebeu o panfleto como esse aqui, só você levantar uma das suas mãos que os obreiros vão estar entregando esse panfleto para você. Tá ok? Você pode levantar a sua mão que os obreiros vão entregar um panfleto como esse aqui para você. Tem um irmão aqui na frente, ó, os obreiros. Tem um irmão aqui na frente. Vamos cantar a música da nossa campanha, Eu Não Temerei. E enquanto nós cantamos, apresente ao Senhor os seus pedidos. A quem temerei, se Deus está comigo, amém? Pai, nós apresentamos agora, Senhor, essas vidas que se colocaram de pé, fazendo um voto contigo, de estarem te buscando mais, de estarem, Senhor,
aprendendo mais da Tua palavra, se alimentando, crescendo no conhecimento, na graça, na fé de Cristo Jesus, porque nós sabemos, Deus, que não é pela nossa força, sabemos, Senhor, que existem problemas, dificuldades, adversidades, que nós jamais conseguiremos vencer, se não for com a Tua mão, Senhor, se não for contigo nesta batalha. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a Tua grandeza, Pai, e é por isso que nós nos colocamos diante de Ti e pedimos agora, Senhor, a Tua ajuda, que o Senhor venha a nosso favor. Essa é a nossa oração, Pai, que possamos, Senhor, ler, contar muitos testemunhos aqui de milagres, para que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Quando lemos, quando falamos dos testemunhos, nós exaltamos a Tua grandeza e o Teu nome é louvado. É por isso, Senhor, porque nós cremos num Deus que não está crucificado no madeiro, mas um Deus que venceu a morte e vivo está. É neste Deus que nem a morte pôde segurá-lo. É neste Deus que nós cremos, que tem o domínio, o poder sobre todas as coisas. Deus de milagre, nós pedimos agora, faça um milagre na vida, na casa, no casamento, no lar, no trabalho, nos filhos, Senhor, de cada um aqui. Só sabe dos problemas. Deus bondoso, venha ao nosso favor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar um minuto, por favor. Abre a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Enquanto você acha aí Deuteronômio capítulo 8, é o quinto livro da Bíblia. É o quinto livro aí da Bíblia. Está aqui conosco nosso irmão Davi Ismael. Ele é vereador, candidato a vereador, né? Isso eu conheço desde pequenininho. Dei muito cascudo nele, né? Tem que conversar mais muito quando era pequeno, né, Davi? Um amigo, está aqui conosco também, um amigo também, o vice-prefeito de Vitória, Vaguinho Ito, também candidato a vereador. Que Deus continue te abençoando. Está mal acompanhado aí do lado do Pablo, viu? Primo do Renan, primo do pastor Renan, mas, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar orando. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, que nós precisamos orar pelas autoridades, para que possamos ter paz na terra. Nós vamos orar também por vocês. Antes de eu ler o texto aqui, está conosco também o pastor Jadson. Fique em pé aí, pastor Jadson. Pastor Jadson, ele é pastor da nossa congregação em Jacaraípe, tá ok? Ele tem feito um bom trabalho, um belo trabalho. A gente sabe que as nossas meninas da casa lá, elas estão ali em Jacaraípe, elas são assistidas hoje pelo pastor Jadson, né? Ali como pastor, né? Então o pastor Jadson tem assistido ele, a sua esposa, e a esposa dele trabalhou durante muito tempo como cabeleireira, né? E eles sentiram no coração, pastor, nós queremos dar tratamento ali para aquelas meninas, deixar as meninas mais bonitas, né, gente? Qual mulher que não gosta disso, né? Fazer aquele Elisabel, aquela coisa toda, né? Então o que acontece? É antigo isso, né, gente? Eu sou velho, só tem cara de novo, mas... Aí o pastor Jadson falou o seguinte: nós tínhamos aqui até um lavatório de cabelo, mas eu falei assim, não, vamos fazer um pedido, porque de vez em quando tem alguém que tem um salão e aí está mudando, não está mais usando. Eu gostaria que você procurasse pastor Jadson, ou me procurasse. Pastor, eu quero dar o lavatório, eu tenho um lavatório lá que eu não estou mais usando para cabelo. Se você tem, nos procure no final do culto. Pastor Jadson vai ficar aqui, né, pastor? Vai ficar aqui até o final do culto. Procure o pastor Jadson, ou me procure, para que você possa abençoar as nossas crianças lá da casa lá. Amém, gente? É o orfanato que nós temos, que é mantido pela nossa igreja. Deuteronômio capítulo 8, verso 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço
me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas e para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê. Amém? Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. Até o ar que nós respiramos vem de Deus. Já pensou se Deus falasse, não, agora a partir de hoje eu vou vender, cada respiradinha que você der aí eu vou vender aí por 5 centavos. Já pensou, gente? Eu com esse nariz desse tamanho ia pagar caro, né? Ia pagar caro por cada respirado. Mas é um reconhecimento. Quando nós entregamos os dízimos e ofertas, nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. Nós reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas. Entregar os dízimos e as ofertas é um ato de adoração. E um grande adorador, o rei Davi, no Salmo 116, verso de número 12, ele diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Então, quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, nós estamos devolvendo a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele. Esse é o princípio. É isso que nós precisamos entender. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer, sabe? Deus quer a nossa obediência. E é através da obediência que a bênção é liberada sobre as nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos orar, feche teus olhos. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, pedir para que Deus, daqui a 2 semanas, né? 2 semanas já, as eleições, são 2 semanas, daqui a 2 semanas. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Nós precisamos votar com consciência, nós precisamos votar com sabedoria, nós precisamos pedir a Deus sabedoria neste momento. Nós temos visto aí, sabe, todos esses escândalos, é presidente saindo, é presidente da Câmara saindo, sabe, motivo de chacota para o mundo que nós estamos vivendo. E nós vamos orar ao Senhor para que nos dê sabedoria, para que possamos, que a Bíblia diz, quando o justo governa, sabe, Deus abençoa a terra. Vamos pedir sabedoria, vamos orar por esses irmãos. São pessoas, homens de Deus, que têm nos ajudado, governando nosso país, a nossa cidade. Nós vamos pedir a Deus, por quê? Porque quando nós oramos por aqueles que estão investidos de autoridades, nós oramos e Deus traz paz sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, iremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, reconhecendo que tudo que nós temos vem do Senhor, nada é adquirido com a nossa própria força. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós somos tão pequenos, nós não somos praticamente nada diante da Tua grandeza. E quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que nós somos meros administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, que possamos compreender este princípio, para que possamos ser mais e mais abençoados, Pai. Pai, sabemos que o Senhor não quer de nós o dinheiro, mas o Senhor requer de nós obediência, porque a obediência é que gera bênção, Pai. Possamos entender que não sejamos apenas, Senhor, frequentadores de culto, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra diz. Deus, nós oramos agora também pela vida do nosso irmão Vaguinho, pela vida, Senhor, do nosso irmão Davi Ismael, vereador, vice-prefeito, que agora estão se candidatando a vereador. Deus,
mas nós clamamos para que o Senhor venha com justiça sobre o nosso país. Nós não aguentamos mais tanta injustiça. Nós não aguentamos mais ver, Senhor, homens injustos roubando a nossa nação. Mas que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para votarmos com discernimento, para que homens justos governem. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A nossa esperança é Jesus. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando só
Glória a Deus. Igreja querida, graça e paz. Por favor, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Texto muito conhecido da igreja. Quanto você acha? Nós leremos alguns versos no capítulo 4 e alguns versos no capítulo 5. Enquanto você acha aí, quero glorificar a Deus pelo privilégio de poder retornar aqui. Sempre uma honra, sempre um prazer. Meu amigo Davidson Brito, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Bom lhe rever. Estava com saudade do nobre amigo, viu? Pastor Brito, meu pastor, Deus abençoe o senhor. Bom revê-lo. Desfrutar da sua companhia é sempre um privilégio. Pastora Marione, irmã Ludmila, Deus abençoe todos. E hoje eu estou tendo o privilégio de ter aqui também meu primo, Pablo, esse rapaz, gente boa toda a vida. Somos contemporâneos, sou mais velho que ele 5 dias só. Fomos criados juntos e Deus me deu um outro amigo aqui no estado também, que é o Vaguinho Ito, esse camarada abençoado. Obrigado pela companhia hoje. Bênção. Está aqui também meu mano, meu irmão mais velho, o Edgar, já a figurinha carimbada aqui também, né? De vez em quando ele está aqui. Está lá atrás com meus sobrinhos, a Milena e o Uber, pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Tem mais alguém? Só os bebês, né? Tem gente nova na família aí. Depois eu vou lá dar um cheiro nesse bebê. Deus abençoe todos. Você achou Marcos 4? Diga amém. Primeiro, nós leremos o verso 1, depois o 35. Leremos o verso 1 de Marcos 4, depois vamos para o 35. Do 35 leremos até o 41. E depois leremos 3 versos no capítulo 5 de Marcos. Diz assim, Marcos capítulo 4, verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, verso 1, depois o verso 7, depois o verso 21, é para compreendermos melhor o assunto proposto. Marcos 5, verso 1 diz: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Verso 7: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Último verso, 21 do capítulo 5 diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Se você puder, diga amém. Queridos, quero falar sobre uma tempestade que Jesus acalmou. Numa outra ocasião, entre inúmeras que eu já estive aqui, eu também falei sobre uma tempestade que Jesus acalmou. E vocês sabem, essa igreja aqui, ela é pastoreada por mestres na palavra. Os senhores e as senhoras sabem que nos evangelhos existem 2 tempestades que Jesus acalma. Essa aqui é a primeira. Existe uma outra segunda tempestade que Jesus acalmou. Foi sobre essa segunda tempestade que certa feita eu ministrei aqui. Por que eu estou fazendo questão de frisar, de dizer isso? Porque é o mesmo mar, os mesmos discípulos, provavelmente até o mesmo barco. Então há quem confunda um milagre com o outro. Embora tenham tantas semelhanças, são tempestades diferentes. Para nós ganharmos tempo, porque o tempo está bem resumido, existem 3 referências sobre a primeira tempestade. A mais cheia de detalhes sobre essa primeira tempestade,
o texto mais cheio de detalhes sobre essa primeira tempestade foi esse que nós lemos, de Marcos 4, a partir do 35. Mas existem outros 2 evangelistas que falam dessa primeira tempestade. A segunda tempestade também existem 3 relatos. 3 evangelistas falam da segunda tempestade. O evangelista que vai dar mais detalhes acerca da segunda tempestade é Mateus, lá no capítulo 14, a partir do verso de número 22. Quando eu falar da primeira tempestade, eu estou mencionando o texto de Marcos 4, 35. Quando eu falar da segunda tempestade, eu vou estar falando de Mateus 14, a partir do verso 22. Diferenças da primeira para a segunda tempestade. Primeira tempestade, Marcos diz que Jesus está no barco com os discípulos. Na segunda tempestade, Jesus não está no barco com os discípulos, ele está em terra e os discípulos estão sozinhos no meio do mar, sem a presença dele no barco. Na primeira tempestade, quando ela se levanta, Jesus está dormindo no barco. Na segunda tempestade, Jesus está orando em terra. Na primeira tempestade, quando ela se levanta, Jesus usa o poder da sua voz. Ele vira para o vento e para o mar e diz: cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. Já na segunda tempestade, Jesus não tem que falar nada. Se não me engano, Mateus 14, 32 diz que ao Jesus pisar no barco, imediatamente a tempestade se acalma. Então na primeira ele ordena, na segunda ele não fala nada, ele só pisa no barco e ela se acalma. E eu aprendo já que existem tempestades que Deus vai ordená-las para que elas se aquietem na minha vida, mas existem tempestades que só irão se aquietar quando Deus pisar no barco da minha vida, quando Deus entrar no barco da minha vida. Na primeira tempestade, só mais um dado, depois que Jesus acalma essa tempestade, Jesus vira para os discípulos e pergunta: ninguém aqui tem fé? Na segunda tempestade, Pedro tem fé suficiente para caminhar por sobre as águas. Na primeira tempestade, ninguém tem fé. Na segunda, Pedro tem fé, embora pequena, mas é o suficiente para fazê-lo caminhar por sobre as águas. Então, percebemos que há uma evolução de fé de uma tempestade para outra, e eu quero falar um pouco sobre isso. Pastor, se o senhor ia falar sobre a tempestade, por que o senhor foi ler o verso 1 de Marcos 4? Por que o senhor foi ler 3 versos no capítulo 5, se a narrativa da tempestade começa no verso 35 do capítulo 4 de Marcos? Mais uma vez, não vou dizer nada que vocês não saibam, mas só vou relembrá-los, que o maior segredo para se entender a Bíblia é analisar o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, para nós entendermos a postura de Jesus no meio dessa tempestade, para nós entendermos por que Jesus dorme no meio da tempestade, para nós entendermos por que ele fala com a tempestade do jeito que ele fala, por que ele fala com os discípulos do jeito que ele fala, nós só vamos entender essas coisas se nós analisarmos o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da tempestade. E o verso 35, Marcos diz: naquele dia. Isso aqui fica um pouco vazio. Foi naquele dia, mas que dia foi esse? Qual foi o dia que a tempestade se levantou? Está lá no verso 1. Foi um dia que Jesus se assentou no barco sobre o mar e começou a ensinar a multidão. A tempestade se levantou depois de um dia de ensino da palavra. E naquele dia, pastor João, meu amigo, meu professor, Jesus pregou 4 mensagens profundíssimas acerca do reino de Deus. Eu vou precisar da sua ajuda. Quantas mensagens Jesus pregou aquele dia? 4 mensagens. E eu preciso falar dessas mensagens aqui por volta de 5, 6 minutos, para você entender a postura dele na tempestade. Você tem que entender o que ele pregou aquele dia. A primeira mensagem que Jesus pregou aquele dia começa a partir do verso 3 do capítulo 4. Uma parábola que nós conhecemos bem. O pastor João está falando sobre parábolas aqui, uma série já há algum tempo, e eu queria ter a oportunidade de ouvi-lo, mas ainda não pude. Mas Jesus ministra uma parábola linda. É a primeira mensagem que ele prega, é a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador sai a semear e lança parte da semente numa terra, e a ave do céu vem e leva embora essa semente que caiu nessa terra. Mas Jesus diz que o semeador não desiste, ele lança a outra parte da semente no segundo tipo de terra, mas essa terra tem pedras e a semente não consegue criar raiz e logo ela morre ao germinar, ou nem consegue germinar, para ser mais exato. Jesus continua a mensagem dizendo que existe um terceiro tipo de terra, onde o semeador também lança a semente, mas essa terra tem espinhos, e a semente até cria raiz, ela até brota, mas não cresce, porque os espinhos sufocam o seu crescimento. E Jesus encerra a primeira mensagem dizendo: mas existe um quarto tipo de solo, um solo fértil, onde o semeador lança a semente, e ela cresce,
germina e dá frutos a 30, 60 e a 100 por um. Vale a pena lembrar que para o povo hebreu uma colheita extraordinária era 10 por 1. Jesus diz, no meu reino a colheita mínima é 3 vezes maior do que você escolheria em qualquer lugar. 2 glória a Deus e um amém, vou repetir. Jesus disse, no meu reino a colheita mínima é 3 vezes maior do que em qualquer outro lugar, e essa é a mínima. Quando Jesus termina de pregar, está no verso 10, eu não vou ficar lendo para a gente ganhar tempo. Os discípulos chamam Jesus no verso 10 e dizem assim, mestre, ajude-nos, nós não entendemos o que o Senhor pregou. O que significa a terra, o que significa a semente, quem é a ave do céu, quem é o semeador, dá para o Senhor explicar para nós? E o verso 11 de Marcos 4, Jesus diz algo lindo para os discípulos. Jesus os chama em particular e diz assim, olha, para a multidão eu vou continuar pregando por parábola, entenda quem entender. Mas para vocês que são meus discípulos, eu vou revelar os mistérios do reino de Deus. Jesus está nos ensinando que existem 2 níveis de revelação na palavra. Quantos níveis? O primeiro nível é para todo mundo, mas nem todo mundo vai entender. Mas tem um segundo nível, esse é o nível dos mistérios, mas esse nível ele só revela para quem é discípulo. E a boa notícia é que você faz parte desse segundo nível de revelação. Aí Jesus diz, então eu vou explicar para os senhores o que eu preguei. Jesus diz, o semeador é quem está pregando, é o pregador. A semente é a palavra, e cada tipo de terra é um tipo de coração que recebe a palavra. Jesus diz, tem coração que recebe a palavra do semeador, do pregador, mas a ave do céu, que representa Satanás, vem e arranca do coração da pessoa aquilo que ela recebeu. Existe um segundo tipo de coração, um segundo tipo de terra, que recebe a palavra, a semente da palavra, mas esse coração é duro, é fechado, tem pedras, ele não deixa a palavra germinar. Mas tem um terceiro tipo de coração que recebe a palavra momentaneamente, mas os espinhos que representam as dificuldades da vida, as vaidades da vida, sufocam a palavra e não deixam ela crescer e dar fruto. Mas tem um quarto tipo de coração, um quarto tipo de solo, é o coração aberto, é o coração fértil que recebe a palavra e ela gera milagres a 30, a 60 e a 100 por um. Essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Aí Jesus vai pregar a segunda mensagem, está a partir do verso 21, que é a parábola da candeia. Parece que Jesus está sendo incoerente, porque as outras parábolas são 4. 3, ele fala de semeadura e colheita, mais uma, ele fala de candeia, de fogo, de lamparina. A partir do verso 21, Jesus diz, é a segunda mensagem do dia, Jesus diz, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de um cesto ou debaixo de um cobertor. Antes, quando a candeia é acesa, ela é colocada no velador para que todos vejam ela brilhar. Jesus não está sendo incoerente, ele está no mesmo assunto. Nós entendemos que naquele tempo o fogo fala de revelação. E Jesus já havia dito para os discípulos, para vocês eu vou revelar os meus mistérios. Jesus está dizendo, não há quem receba a revelação da minha palavra e viva uma vida oculta novamente. Uma vez que o fogo do Espírito for aceso no seu coração, uma vez que você receber as revelações da palavra de Deus, você nunca mais vai viver uma vida apagada. Aonde você chegar, você vai brilhar. Jesus vai pregar a terceira mensagem do dia, escute por favor, e essa é a mais interessante para nós entendermos a tempestade. A partir do verso 26, e essa eu faço questão de ler, Jesus diz, o reino de Deus é assim, preste atenção. Em Mateus 25, Jesus diz, o reino de Deus será assim. Em Marcos 4, 26, Jesus diz, o reino de Deus é assim. A parábola das 10 virgens, Jesus coloca no futuro, será, é para nós. Marcos 4, 26, Jesus diz, o reino de Deus é para vocês que estão me ouvindo agora, Jesus está dizendo, a parábola é atual. Jesus diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, e quem está me ouvindo diga amém. Jesus já havia explicado que a terra é o coração, o semeador é quem prega, a semente é a palavra. Na terceira mensagem Jesus diz, o reino de Deus é assim, o semeador lança a semente e vai dormir. O que Jesus fez no barco no meio da tempestade? Então ele já tinha dito que ia dormir. Ele falou, estou ensinando para vocês, estou pregando para vocês, estou lançando a semente e posso dormir tranquilo. 2, glória a Deus, vou repetir. Vou. Jesus disse, é assim que funciona, o reino de Deus é assim. O semeador prega e vai dormir tranquilo, porque não depende mais dele nem da semente, depende do solo que recebeu a semente. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas você vai aguentar. É por isso que o mesmo culto, o mesmo louvor, a mesma palavra muda a vida de uns e não muda a vida de outros. Por quê? Porque o problema não é o semeador e nem a semente.
É a terra que está recebendo a semente. Jesus vai pregar a quarta mensagem. Na terceira ele já tinha dito, o reino de Deus é assim, a gente lança a semente e vai dormir. Então eu estou ensinando para vocês, e quando for necessário eu posso dormir tranquilo, não depende mais de mim. Quarta mensagem que Jesus prega, a partir do verso 30, essa é conhecida demais, parábola do grão de mostarda. Jesus diz, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Eu preciso trazer à sua memória Mateus 17, 20, para ser mais exato, 17, 14, 15 por ali. Quando um homem traz um filho que está possesso de demônios, e os discípulos não conseguem expulsar os demônios daquele jovem. E Jesus diz, geração incrédula, sabe por que vocês não conseguiram expulsar o demônio desse rapaz? Por causa da vossa pequena fé. Em Mateus 17, 20, Jesus diz, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, transporta-te daqui para colar, e ele vai ter que ir, e nada vos será impossível. Repare que Jesus compara o reino de Deus e a fé com o grão de mostarda. Porque Jesus usa a mesma representação para as duas coisas, para o reino de Deus e para a fé? Simples, porque reino de Deus e fé não se desvincula. Você só vive o reino de Deus pela fé, e quem vive pela fé vai viver o reino de Deus. Essas parábolas, na verdade, talvez, essas da fé e do reino de Deus como grão de mostarda, seja uma das mais mal interpretadas no nosso meio. Não por maldade, mas por ignorância. Muitas vezes, no calor da mensagem, a gente empolgado com o microfone na mão, no calor da evangelização, no afã de querer animar um irmão, a gente vira para ele e diz assim, irmão, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, vai ter milagre. Jesus nunca disse que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão. Ele disse, a vossa fé tem que ser como o grão. Qual a diferença do tamanho e como? Se Jesus dissesse, a sua fé tem que ser do tamanho de um grão, ele ia estar dizendo, a sua fé vai ser do mesmo tamanho a vida inteira, porque o grão é do mesmo tamanho a vida inteira. O grão só muda de tamanho quando é plantado. Tudo na sua vida que você quiser que cresça, plante. Transforme em semente. Jesus diz, a fé e o reino de Deus é como um grão, porque quando você recebe é pequeno, mas se a terra for boa, germina, cresce, vira uma árvore frondosa, grande, e as aves do céu até se aninham nela. Jesus prega essas 4 mensagens. Chegamos no verso 35, eu vou ser muito rápido. Depois de ensinar esses mistérios sobre o reino de Deus, Jesus vira para os discípulos no verso 35 e diz, passemos para outra margem. No verso 36, outros barquinhos seguem o barco de Jesus. No 37, levanta-se o temporal, a tempestade, as ondas passam por cima do barco e o barco começa a se encher de água. No 38, Jesus está dormindo na popa sobre um travesseiro, sobre uma almofada, e os discípulos despertam ele, mestre, não te importa que pereçamos? No 39, Jesus desperta, repreende o vento e o mar, dizendo, cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. No 40, Jesus vira para os discípulos e diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí vem o 41, o texto termina com 12 homens dentro de um barco, olhando um para o outro e dizendo, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu vou aplicar isso aqui de forma rápida. O verso 35, na minha opinião, ele é consolador. Por quê? Porque a partir do verso 37 vai ter vento, vai ter temporal, o barco vai balançar, vai ter medo, vai ter perigo. Mas no 35 Jesus disse, passemos para outra margem. Vamos de novo. Vai ter perigo, vai ter medo, vai ter dificuldade, vai ter vendaval. Mas no 35 Jesus disse, passemos. Ele está garantindo a presença dele na jornada. Ele está dizendo, não vai ser fácil, vai ter perigo, vai ter medo, mas eu estou garantindo a minha presença na jornada. Eu preciso dizer isso aqui para alguém que eu não sei quem é, mas se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um alvo, se Deus te deu um itinerário, se Deus te deu uma diretriz, vai ter perigo, vai ter medo, vai ter tempestade, o barco vai balançar, mas Ele está dizendo, eu garanto a minha presença na jornada, você não vai estar sozinho em momento algum. Aleluia. Aleluia! Se Ele te deu o alvo, Ele garante a chegada do outro lado. Ele está dizendo, passemos, eu vou passar junto com vocês.
Então o verso 35 é animador. Aí vem o verso 36, é consolador, o verso 35. O 36 é animador. O 35 é consolador e o 36 é animador. Por quê? Porque o 36, Marcos dá uma informação que os outros evangelistas não dão. Marcos diz que haviam outros barquinhos seguindo o barco de Jesus. Se não for incômodo, só se você quiser e se você puder, que eu sei que fazer isso muitas vezes fica chato, mas se você puder, repita após mim, diga outros barquinhos. Que diferença faz isso? É que os evangelistas vão colocar toda a narrativa, Davidson Brito, meu amigo, Rabi da Galileia. Os evangelistas vão colocar todo o foco da narrativa no barco onde Jesus está. Só que Marcos dá um detalhe. No mesmo mar, enfrentando a mesma tempestade, querendo chegar no mesmo lugar, haviam... Então eu não sou o único a sofrer. Não sou o único a enfrentar a tempestade. Não é só a minha família que tem problema. Não sou eu apenas que tenho crise financeira. Não, não. Existem outros barquinhos no mesmo mar, querendo a mesma coisa e enfrentando tempestade. Se está difícil com Jesus no barco, imagina os barquinhos sem a presença dele. Sabe por que você não pode ficar triste nem se desesperar? Porque na sua família tem gente passando prova igual a você. No seu trabalho tem gente com dificuldade igual a você. Na sua rua tem gente em crise igual a você. Tem gente com enfermidade pior do que a sua. Mas você tem uma diferença. Jesus está no seu barco. Na hora certa ele acalma a tempestade. Na hora certa ele resolve o problema. E só quem já deixou ele entrar no barco, bota um glória a Deus junto com esse aplauso, porque ele está no barco. Tem gente sem ele no barco. Nós estamos com ele. Na hora certa ele acalma a tempestade. O que eu vou dizer aqui vai ser um pouco paradoxal agora. Por quê? Porque o verso 35 é animador, o verso 35 é consolador, o 36 é animador e o 37 é desesperador. Por quê, Ludmila? Porque a tempestade se levanta e as ondas começam a passar por cima do barco e o barco começa a encher de água, mesmo tendo Jesus dentro dele. Eu olhei para esse texto aqui e descobri uma coisa. Aprendi uma coisa. Não descobri nada, aprendi. Existem tempestades que querem virar nossa vida de cabeça para baixo. Porque se os senhores trouxerem a memória, e as senhoras também, o verso 1 diz que Jesus se assentou no barco e o barco estava em cima do mar, estava sobre o mar. Então no verso 1, o barco está por cima do mar. Mas lá no 37, o mar está passando por cima do barco. A lógica é barco em cima do mar. E não mar em cima do barco. Tem tempestade que quer virar nossa vida de cabeça para baixo. Você se programou, se preparou, fez contas, pensando numa promoção, mas quando chega no trabalho tem uma carta de demissão te esperando. Tem tempestade que quer virar nossa vida de cabeça para baixo. Aquele filho, aquela filha que você criou com tanto carinho, com tanto amor, menina dos seus olhos, você descobre que está envolvido com coisa errada. Tem tempestade que quer virar nossa vida de cabeça para baixo. Aquela pessoa que você se dedicou a vida inteira para amar, para respeitar, ser fiel até a morte, você descobriu que está tendo um relacionamento extraconjugal. Você foi fazer um exame de rotina e descobriu que está com uma enfermidade incurável. Existem tempestades que querem virar nossa vida de cabeça para baixo. Mas barco que Jesus está, não vira de cabeça para baixo. Agora tem um agravante aqui nesse texto. O barco começa a se encher de água. Vocês sabem também muito bem que a nossa mente ela trabalha com dois viés, lembrança e imaginação. Tudo que você ouve, ou você vai lembrar de algo que você já viveu, ou vai imaginar algo que você pode viver. Quando eu leio ou quando eu ouço barco cheio d'água, vem uma imagem à minha mente. Estou falando da minha, você pode ter outra. Provavelmente tenha, por isso que somos pessoas diferentes. Quando vem à minha mente barco cheio d'água, eu penso numa coisa, barco furado. É o que eu penso, um barco cheio d'água, barco furado. Por que o Titanic, sendo um navio descomunal como era, afundou? Furou o casco. Então, quando eu penso barco furado, barco cheio d'água, vem à minha mente barco furado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, alguém está olhando para o barquinho da sua vida, no meio dessa tempestade, está vendo ele cheio d'água, e deve estar pensando, está num barco furado. Esse casamento é um barco furado. Esse projeto é um barco furado. Esse sonho é um barco furado. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum, isso é um barco furado. Mas eu tenho uma notícia do céu para você. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, Deus disse, passa betume por dentro e passa betume por fora. Quando Joquebede botou Moisés no cesto, ela passou piche por dentro e passou piche por fora. Que boa notícia é essa, pastor? Deus não coloca ninguém em barco furado.
É a tempestade que está forte demais, mas Deus não te colocou num barco furado. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. De repente alguém olhou para você e pensou que esse momento que você estava vivendo era um momento de barco furado, mas Deus está dizendo, não, é a tempestade que está forte demais, mas eu vou acalmá-la. Eu não te coloquei num barco furado. Você não está num barco furado, é a tempestade que está muito forte. Então ergue essa cabeça, descansa o seu coração. Deus não te colocou num barco furado. Você pode me ajudar, irmão, essa noite? Só se você puder e quiser, libere essa palavra para uns 3 aí agora. Fala assim, ó, você não está num barco furado, diga aí. Você não está num barco furado. Opa, glória a Deus ali, vou repetir. Você não está num barco furado. Só não vou profetizar para Ludmila isso. Estou brincando. E o texto diz que o barco começa a se encher de água. Aí vem o verso 38. Preste atenção nisso aqui. O verso 38 é enigmático. Porque no 37... a tempestade, as ondas, o barco enchendo de água. E o 38, Jesus dormindo, com a cabeça num travesseiro, no meio dessa calamidade toda. Esse sono de Jesus aqui aponta para aquele período de silêncio de Deus, quando seu barco está balançando, a onda está sacudindo tudo. Você clama, ora, grita, jejuma, consagra, sobe monte, vai para o vale, campanha, vigília, voto. E Deus simplesmente não fala nada contigo. Os discípulos estavam assim, barco balançando, sacudindo, onda subindo e Jesus dormindo. Isso representa aquele período de silêncio de Deus. E eu parei para pensar nisso aqui. Eu confesso que, como meu amigo Davidson Brito já disse, tem coisas que a gente não vai entender. Me tira uma dúvida, você consegue dormir levando água na cara? Consegue, irmão? Um baldão de água jogando na sua cara, você consegue dormir? Jesus está dormindo no barco e tem onda passando por cima do barco. Como é que ele consegue dormir levando água em cima dele? Eu não sei. Deus não me deu nenhuma revelação no texto, só uma aplicação. Você tem que saber diferenciar o que é uma revelação no texto e uma aplicação. Isso aqui é uma aplicação, não é uma revelação. Simples. Sabe por que ele dorme? Porque aquilo que incomoda a gente não incomoda ele. O que está fazendo você se descabelar, para ele não é nada. É só uma questão de segundos para ele resolver esse problema que está tirando o seu sono. Jesus está dormindo, e agora o que é mais intrigante aqui nesse verso 37 é que ele não está dormindo em qualquer lugar. Ele está dormindo na polpa do barco, na parte de trás, e está sobre um travesseiro. Em algumas versões, diferente da minha, dizem almofada. Aliás, a minha diz almofada, algumas dizem travesseiro. Eu gosto daqui diz travesseiro. Por que eu acho isso interessante e intrigante? Eu vou trazer à memória de vocês agora um outro texto. Mateus 8, a partir do 23, Mateus fala dessa tempestade. Mateus 8, 23, a partir do 23, Mateus fala dessa tempestade. Mas para entendermos, temos que analisar o contexto. Mateus 8, 23, tempestade. Mateus 8, 18, antes da tempestade, Jesus chama os discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Quando Jesus diz isso, um escriba procura Jesus e diz: mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Jesus vira para o escriba e diz: não dá para você me seguir, sabe por quê? Porque as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe quando Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Antes da tempestade. Minutos depois ele está dormindo num travesseiro. Vamos de novo. Minutos antes da tempestade ele fala assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Daqui a pouco ele está dormindo num travesseiro. Mas ele não disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Como é que ele está dormindo num travesseiro? Vamos entender o texto. Quando Jesus diz para o escriba assim: raposa tem covil, ave do céu tem ninho, você não pode me seguir. Jesus está mencionando dois animais, um diurno e um noturno. A ave do céu sai de manhã e volta ao entardecer. A raposa sai ao entardecer, ao anoitecer e volta ao amanhecer. Jesus está dizendo: a ave sai de manhã e volta de tarde, só trabalha de dia. A raposa sai de tarde e volta de manhã, só trabalha à noite. Eu não tenho hora, eu trabalho 24 horas. Não é qualquer um que pode me seguir. Tem que ter muita disposição, porque eu não tenho hora. E eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não que ele não tinha casa, sabemos disso, Jesus tinha casa em Cafarnaum. Isso aqui fica para outro dia, porque o texto é complexo e requer tempo. E o Davidson nunca me dá tempo.
Quando Jesus diz eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele está falando do tempo da morte dele. Não tem onde ser sepultado, mas isso aí requer tempo para explicar. Mas o interessante é que ele diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça, depois dorme num travesseiro. Se ele falou que não tinha onde reclinar a cabeça, Vaguinho Ito, de onde surgiu esse travesseiro? Uma coisa eu te garanto, não era dele. Fui pesquisar. Esse travesseiro não foi levado para o barco premeditadamente. Jesus não disse assim para alguém, ó, por favor, um dos 12 aí, pega um travesseiro e leva para o barco que eu vou dormir no meio da tempestade. Não. Esse travesseiro, essa almofada era parte integral do barco. Sabe por que esse travesseiro ficava na popa? Porque era o lugar onde o comandante da embarcação se assentava. Jesus está dormindo, mas ele ainda está no comando da embarcação. Ele pode não ter respondido a tua oração, mas ele ainda está no comando da tua vida. Ele pode não ter aberto a porta, mas ele ainda está no comando da sua vida. Ele pode ainda não ter curado a enfermidade, mas ele ainda está no comando da sua vida. E só quem crê que ele ainda está no comando, ergue essa mão, adora o nome dele, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque Jesus ainda está no comando da nossa embarcação, por maior que esteja a tempestade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu não sei que nível de tempestade você está atravessando, mas ele ainda está no comando da embarcação. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas ele ainda está no comando da sua embarcação. Aleluia! Aleluia! Ele está no comando, ele pode estar em silêncio, mas ele está no comando. Agora eu achei isso aqui interessante demais, pastor João, porque ele está no comando, ele está no lugar do comandante, mas ele deixou os discípulos no controle. Então aprenda uma coisa, nem sempre quem está no controle está no comando. Quem entende hierarquia militar aqui sabe o que eu vou dizer. Quem está no controle nem sempre está no comando. Eu fui dispensado por excesso de contingente, deu nem pro cheiro. Cheguei lá e falaram, mete o pé que a gente não precisa de você aqui nas Forças Armadas. Mas eu vou usar o que eu vejo no meu cotidiano. É comum durante um voo, o comandante sair da cabine do avião e deixar o copiloto no controle. O responsável pela aeronave é o comandante. Quem colocou todos os aparelhos conforme tem que estar, o comandante. O checklist, a responsabilidade é do comandante, mas ele deixou alguém no controle. Deus é assim, ele está no comando, mas de vez em quando deixa a gente no controle. O problema é que quando a gente está no controle, a gente acha que está no comando. Eu faço o que eu quero, estou com dó de você. Eu vou onde eu quiser, estou com dó de você. Quem manda na minha vida sou eu, estou com dó de você. Ele só botou o remo na sua mão, quem está no leme é ele. Você só vai aonde ele quiser que você vá. Você só vai chegar onde ele quiser que você chegue. Você só vai ancorar no porto que ele quer que você chegue. Por que ele está na parte de trás? Porque era onde ficava o leme. De repente tem alguém de marinha aqui, para não me pegar no contrapé depois. Nas embarcações maiores, o comandante não põe a mão em nada. Mas nas embarcações menores, o leme é do comandante. Então Jesus entrou no barco, direcionou o barco e falou, é lá que a gente vai. Eu posso dormir tranquilo, já ensinei para vocês os meus mistérios. Remem, fiquem no controle. Agora olha como é interessante. Os discípulos estão no controle, Jesus está no comando. Só que no meio da tempestade, quem está no controle fica descontrolado. Ah, vamos morrer. Se Jesus sabia que os discípulos iam ficar descontrolados, por que os deixou no controle? Para eles descobrirem que se depender de nós o barco afunda e nem no controle dá para ficar. Tem que ser tudo dele, por ele e para ele. Entrega tudo que você tem na mão dele. O comando e o controle do seu barco tem que ser dele. Os discípulos estão no remo. De repente eles se veem descontrolados. Se o verso 38 diz que eles viram para Jesus e diz assim, mestre, não te importa que pereçamos. E eu gosto da palavra importar. Vem do latim importare, portar dentro, importar. Importante é o que eu tenho dentro de mim. Necessário é o que está fora de mim. Tem gente que confunde necessário com importante. Seu carro é necessário, mas não é importante. Importante é a sua alma. Sua casa é necessária, mas importante é o seu coração. Importante é o que está dentro, não o que está fora.
Então não dê o que é necessário, o status importante. Não dê o que é importante, status necessário. Cuidado. Os discípulos viram para Jesus e dizem: não te importa que pereçamos. Senhor, não tem nada aí dentro do Senhor referente a nós estamos quase morrendo. O Senhor não está sentindo nada por nós. Aí no 39, Jesus desperta, vira para o vento e para o mar e diz: cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. Depois de repreender o vento, ele agora vai repreender os discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Duas coisas aqui, já estou encerrando. Por que Jesus fala com esse vento desse jeito? Lá em Mateus 8, no 26, Mateus, que é testemunho ocular, coloca no plural. Mateus diz assim: Jesus repreendeu os ventos. Está no plural. Marcos coloca no singular, o vento. Mas por que Jesus fala com esse vento desse jeito? Por que na segunda tempestade ele não falou nada? Cada tempestade ele reagiu de um jeito. Se é o mesmo mar, os mesmos discípulos, provavelmente o mesmo barco, por que cada um ele reagiu de um jeito? Por mais que as tempestades se pareçam, elas têm origens diferentes. Eu vou te mostrar um outro texto aqui em Marcos, rapidinho, onde Jesus usa a mesma expressão com a mesma autoridade. Se você quiser e puder me acompanhar, Marcos capítulo 1, a partir do 23, por favor. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Os exegetas aqui sabem o que eu vou dizer. Se você olhar no grego, a mesma conotação de autoridade nas duas frases. Marcos usa a mesma palavra: repreendeu os demônios, repreendeu o vento. E do mesmo jeito, para os demônios Jesus diz: cala-te e sai dele. Para o vento Jesus diz: cala-te e aquieta-te. Por que Jesus fala com o vento do mesmo jeito que fala com o demônio? E na segunda tempestade ele não falou nada? Porque as tempestades têm origens diferentes. O segredo para entender isso é descobrir para onde Jesus está indo. E o verso 1 diz: Jesus está indo para Gadara. Me ajuda, vai lá. Para onde Jesus está indo? E em Gadara existem 6.000 demônios que comandam aquela cidade. Incorporam num jovem que nós conhecemos como um endemoniado gadareno e toca o terror na cidade. E esses 6.000 demônios sabem que se o barco de Jesus chegar lá, a casa cai para eles. Quando o barco está no meio do mar, a tempestade se levanta e Jesus entende que aquela tempestade é espiritual. E tempestade espiritual se combate com arma espiritual. Jesus diz: cala-te e aquieta-te. Jesus está dizendo: ninguém vai impedir esse barco de chegar aonde eu quero que ele chegue. Sabe o que nós temos que discernir? Que tipo de problema estamos enfrentando? Eu estou pregando para alguém aqui. Tem dia que nós enfrentamos tempestades naturais da vida, coisas que acontecem, mas tem dia que estamos enfrentando tempestades espirituais e temos que ter discernimento. Tem gente aqui enfrentando tempestade espiritual achando que é tempestade natural. Não, pastor, adolescente tem esse tipo de comportamento. Cuidado, isso pode ser espiritual. Não, essas dores são comuns. Isso pode ser espiritual. Não, esse tipo de pensamento todo mundo tem. Isso pode ser uma seta do diabo para acabar com a tua mente e com a tua alma. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Seja tempestade natural ou seja tempestade espiritual, Jesus acalma as duas do mesmo jeito. Eu preciso liberar essa palavra. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando essa noite, se é espiritual ou se é natural, mas independente da tempestade, Jesus está dizendo: cala-te e aquieta-te. Esse barco vai chegar aonde eu quero que ele chegue. Posso liberar essa palavra com mais veemência, mais objetividade sobre a sua vida? Estenda a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu ministro na autoridade que há no nome de Cristo Jesus. Demônio nenhum vai afundar o barco que Deus te colocou. Pegue essa palavra para você, por favor. Aleluia. 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 Tem tempestade sendo acalmada aqui essa terça-feira.
Demônios estão batendo em retirada, porque Deus está dando uma ordem. Cala-te, aquieta-te, sai da frente. O barco chamado igreja está indo e ninguém vai afundá-lo. Agora, depois de Jesus repreender o vento, Jesus agora vai repreender os discípulos, pastora Marione. Enquanto ele está repreendendo o vento, a gente dá glória, levanta a mão e diz aleluia. Mas quando ele repreende a gente, vem aquele gostinho de bezetacil. Ele vira para o vento, pastor João, o senhor sabe melhor do que eu, pelo amor de Deus, e diz, cala-te, aquieta-te. Depois ele vira para os discípulos e diz, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uau. Eu gosto da versão King James, a versão do rei James, de 1607. Aliás, entre 1607 e 1611, o rei Tiago I mandou traduzir a Septuaginta para o inglês. Primeira versão do inglês da Bíblia, versão do rei James, uma homenagem ao rei James que o rei Tiago deu. E lá está muito próximo do original. E o tradutor escreveu diferente. Ao invés de ele dizer, por que sois tão tímidos, ele disse, por que sois tão covardes? Timidez aqui, irmão, não é medo de falar em público. Timidez aqui é medo de usar aquilo que Deus deu. Jesus disse, eu já revelei meus mistérios para vocês, porque vocês estão com medo dessa tempestade. Eu parei para pensar nisso aqui, pastor, e eu me lembrei de outra tempestade. Já foi dito aqui, eu acho que sim, Jonas, no meio de uma tempestade. Quando os marinheiros desceram no porão do barco, o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Vamos lá, o que Jonas estava fazendo? Mas tinha uma tempestade que os marinheiros experientes estavam com medo do barco afundar, e Jonas estava... Só que Jonas está em desobediência, Jonas está em pecado. Como é que um Jonas em pecado dorme na tempestade e 12 crentes fiéis ficam com medo com Jesus no barco? Tem uma inversão de valores. Quem era para estar desesperado está tranquilo, e quem era para estar tranquilo está desesperado. Você é o único crente na sua família. Descobriu um problema, você é o primeiro a ficar desesperado. Ah, vai morrer, não tem jeito, acabou. Aí quem não é crente diz, calma aí, rapaz. Você é o único crente daquele setor. Aí anunciam lá, a crise, vamos ter que mandar a gente embora. Você é o primeiro a ficar desesperado. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que vai ser? Aí o cara que não é crente, é ateu, vira para você e fala, calma aí, rapaz. Você nem sabe se vai ser mandado embora. Como é que um Jonas em pecado dorme numa tempestade e você que é crente fiel fica desesperado? Há uma inversão de valores. Aí nós descobrimos por que eles ficaram desesperados. Jesus disse, Jesus vira para eles e fala, ainda não tendes fé? O tema do culto é encontro de fé. É isso mesmo, pastor Davidson Brito? É? O que arrebenta com a gente nesse texto é o ainda. Porque esse ainda, Jesus está dizendo, depois de tudo que eu ensinei. Vocês estão aí, irmão? Acho que eu fiquei sozinho agora. Jesus está dizendo, eu passei um dia inteiro pregando para vocês. Vocês ainda não têm fé? Desculpa, irmão, mas eu preciso falar isso aqui. Nós abrimos mão de 2 horas do nosso dia, alguns 1h30. Entramos num culto como esse, cantamos sobre fé, oramos por fé, falamos de fé, pregamos de fé. Quando vamos embora para casa, levamos o manual da fé, mas no meio da tempestade não exercemos a nossa fé. Eu vou repetir uma frase aqui que não é minha, é do meu pastor Silas Lima Malafaia. Na igreja nós recebemos a fé, no mundo nós manifestamos a nossa fé. Eu não vou mostrar que eu sou um crente de fé aqui dentro, levantando a mão e dando glória a Deus e aleluia. Eu vou mostrar que eu sou um crente de fé quando a tempestade me pegar da porta para fora. Quando a crise chegar na minha casa, a enfermidade tocar o meu corpo, quando o desemprego bater, quando algo ruim vier, é aí que eu vou mostrar onde está a minha fé. E a pergunta para nós aqui essa noite é, ainda não tendes fé? Foi por isso que Jesus disse que a fé é como o grão de mostarda. Quando é plantada é pequena, mas com o passar do tempo ela cresce. É inadmissível, é inaceitável, é inconcebível que hoje você tenha menos fé do que tinha quando aceitou Jesus. Por obrigação espiritual, quanto mais o tempo passa, você tem que ir crescendo de fé em fé, de fé em fé. Posso liberar uma palavra? Você vai sair daqui com mais fé essa noite. Não, você não entendeu. Você vai sair daqui mais cheio de fé. Você vai sair daqui mais cheio de fé, para a glória do nome do Deus Criador dos céus e da terra. Para eu orar agora, quando eu voltar eu termino.
Sabe como é que o texto termina? 41? Com os 12 olhando um para o outro e dizendo: quem é esse? Irmão, traça uma ordem cronológica desse texto. Os discípulos já tinham visto Jesus curar um leproso ao pé do monte, Jesus curar um paralítico que desceu pelo telhado da casa dele, já tinham visto Jesus levantar o paralítico do tanque de Betesda, já tinham visto Jesus curar o filho do oficial de Herodes a 30 quilômetros de distância com uma palavra só, já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, e estão virando um para o outro e dizendo: quem é esse? Andavam com Deus e não conheciam a Deus. Que o Senhor nos livre desse evangelho superficial e farisaico, em que falamos de Deus, andamos com Deus, mas não conhecemos a Deus. Pastor, tem como andar com Deus e não conhecer a Deus? É bíblico. Jó dava oferta até pelos filhos dele, mas depois da prova Jó disse: eu te conhecia, mas só de ouvir falar. Jó estava dizendo: eu achava que eu era crente, mas depois dessa prova os meus olhos te veem. É por isso que Deus permite as tempestades, para que conheçamos Ele um pouco melhor. Os discípulos não responderam quem era Jesus. Mateus 16, lá a partir do 15, depois da segunda tempestade, é que Pedro vai dizer: eu sei quem é o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai levar anos para isso acontecer. Aqui no texto ninguém respondeu. Marcos 5, verso 1, o barco chegou. Ninguém respondeu a pergunta. Marcos 5, verso 7, quando Jesus pisa em Gadara, ó a fúria. Quando Jesus pisa em Gadara, os demônios reconhecem a presença dele, incorporam no rapaz e vêm correndo e gritam: que vieste fazer aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os discípulos não sabiam quem ele era, mas os demônios sabiam: você é o Filho do Deus Altíssimo. Se nós conhecêssemos o nosso Deus melhor, seríamos crentes melhores. É inadmissível que demônios reconheçam a autoridade de Deus mais do que nós. É por isso que Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Última, David, se eu te devolvo agora para você orar, antes que você puxe meu paletó. Eu gosto muito de ler um filósofo brasileiro, Dr. Mário Sérgio Cortella. Encontrei com ele no aeroporto. Metade da família dele é presbiteriana. Cara, professor da PUC, teólogo, muito inteligente. Em um dos seus livros, eu já li vários, ele diz o seguinte: quando nós temos uma grande oportunidade no Brasil, nós usamos a frase: estamos com a faca e o queijo na mão. Só que ele disse: não adianta nada ter a faca e o queijo na mão e não ter a fome. Nós somos a geração da faca e o queijo. Estou sentindo Deus nessa palavra. Nunca foi tão fácil ter acesso à palavra de Deus. No seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, você tem acesso a quantas versões da Bíblia você quiser. Você pode evangelizar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Você pode ligar a sua televisão e tem opções de programas evangélicos. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. O que está faltando? Fome de Deus. Mas se você abriu mão de 2 horas de uma terça-feira para vir aqui cultuar, é porque você tem fome de Deus e a mesa está preparada. E Ele está dizendo: mata a tua fome, mata a tua fome, mata a tua fome. E só quem tem fome de Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Me ajuda, libere essa palavra para uns 2. Fala assim: sai daqui com mais fome de Deus. Diga aí: sai daqui com mais fome de Deus. Pastor João, eu tenho orado muito. Eu estou pregando na minha casa, eu fico muito à vontade pregando aqui. Eu tenho orado muito dizendo: Deus, me livra de um ministério superficial, de uma vida cristã farisaica. Eu não quero ficar no automático, eu quero te adorar independente da circunstância. Deus, eu estou com fome da tua presença. Fica de pé comigo, irmão, por favor. Eu quero orar por você agora, que está afastado do evangelho. Segura só 2 minutos, por favor. Você que está afastado do evangelho, ou você que nunca tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, essa tempestade só vai acalmar quando Jesus pisar no barco da sua vida. Essa tempestade só vai acalmar quando Jesus entrar na embarcação e você entregar o comando da embarcação para Ele. Você está afastado do evangelho, e você sabe que Deus investiu muito na sua vida para você ficar longe dEle. O amor dEle é de tal maneira que te alcançou essa noite, te achou onde você estava, e o Espírito Santo te conduziu aqui para você ouvir essa palavra. E Ele está dizendo: hoje é a noite de você deixar eu entrar no seu barco novamente. Não vou demorar. Quer voltar para Jesus essa noite? Pastor, eu preciso me reconciliar, preciso voltar para Jesus urgentemente. A hora é essa. Pastor, eu preciso aceitar Jesus. Na minha família todo mundo já é crente, ou a maioria, ou então tem alguém lá que me conduz à igreja, mas eu nunca tomei a decisão de aceitar Jesus. Hoje é a noite. Quer voltar para Jesus? Ou quer aceitar Jesus?
Peça licença, onde você está? Vem aqui à frente, a gente ora por você e encerra esse culto. Sai do seu lugar agora. A hora é essa. Maior decisão da sua vida. Se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor aí pela vida dessa moça. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão E o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu vou liberar duas palavras e vou orar por elas, duas palavras. João 8:32 e João 8:36. Segura só um pouquinho, por favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa noite você foi apresentado ao Filho e ouviu a verdade. Você é livre para tomar essa decisão. Nada te segura nesse banco, a não ser a sua vontade. E Deus está dizendo, a hora é essa. Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Você é livre para tomar essa decisão. Peça licença. Se você estiver precisando de ajuda, peça para quem está do seu lado, diga, vamos lá comigo. Eu tenho certeza que ele virá com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, campeão. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre para tomar essa decisão. Sai do seu lugar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os olhos, estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos encerrar, mas nós vamos sair nessa noite aqui. Não é falta de alimento, mas é a nossa falta de fome que nos faz ou que nos impede de crescermos. Nós vamos sair daqui sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Por isso eu e você vamos dormir em paz, descansar e teremos uma noite de repouso, porque Deus está no comando. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essas vidas que estão aqui na frente. Repreendemos, Senhor, todo o vento natural, todo o vento espiritual contra essas vidas, em nome de Jesus, que caia por terra toda obra de feitiçaria, macumbaria feita contra essas vidas, toda obra contra elas, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus e dizemos, Satanás, você não tem mais poder, não tem mais domínio sobre essas vidas. Nós entregamos essas vidas ao Senhor e dedicamos a Ti, Pai. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês estão aqui na frente, olha para mim. Segue esses irmãos de colete branco. Nós queremos pegar o nome de vocês. Vocês vão receber um estudo gratuito através do correio ou correio eletrônico, tá ok? Deus abençoe a vida de vocês. Vá em paz. Vamos cantar, descansarei, pois eu sei que o Senhor é Deus. O mar se ergueu.